Boa noite a todos, muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos, pessoas do bem. De bons propósitos. Boa noite a todos, boa noite, Márcio, boa noite a todos que estão chegando. Que venham em plena paz para uma noite agradável de refazimento, de conexão com a alma, com o espírito. Aproveitar esse momento para nos desligarmos de absolutamente tudo, né? Tudo que está à nossa volta e que deixamos por um momento de interrupção. Retomaremos os nossos assuntos, cotidianos depois das 20 horas, né? Mas vamos dar uma pausa, literalmente uma pausa contemplativa para que a gente possa reflexionar sobre o que vamos trazer aqui, não é?
Bem, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e pedir licença ao Divino Mestre Jesus para que Ele nos ampare, para que Ele nos permita intuir e inspirar, para que possamos nos beneficiarmos desse momento de maneira que possamos crescer um pouco mais, entrar em contato com o Deus que habita em nós, voltar os olhos para dentro de nós mesmos, que é onde devemos buscar aquilo que necessitamos, e que o Divino Mestre nos ilumine, nos ampare e nos proteja a todo instante, nos direcionando por intuição aquilo que precisar ser trazido, dito e reflexionado. Que assim seja. Bom, é óbvio que jamais será igual ao que Rafa traz, da forma que ela faz, divina e maravilhosamente bem. Por mais que eu assistisse todas as lives que ela construiu e que trouxe aqui, jamais conseguiria, né? Então, assim, não adianta tentar copiar. E é até mesmo um bom ponto para a gente reflexionar, né? Porque nós não somos iguais ao outro, e isso também provoca dor e sofrimento e nos distancia do nosso processo de evolução, na medida em que tentamos ser o outro, na medida em que tentamos agradar o outro, na medida em que tentamos fazer como o outro faz ou como o outro faria, nós nos distanciamos de nós mesmos, né? E outra coisa, feliz daquele que percebe que estamos aqui para errar. Errar no sentido de experienciar, produzir o resultado que vier dessa experiência, aprender com ela e persistir fazendo de novo de uma outra forma, né? O crescimento só vem depois das sucessivas tentativas. Não somos infalíveis a ponto de simplesmente acertarmos da primeira vez. Nada, absolutamente nada do que fazemos pela primeira vez será bem feito. Nada. Eu sei que alguém pode até tentar e dizer: eu vou pegar Robson, porque haverá de ter alguma coisa que pela primeira vez feita será bem feito, mas não tem, né? Somente a experiência é que nos burila, é que nos transforma, é que nos faz aprender. Só aprendemos com a repetição, só nos modificamos, o nosso comportamento só se modifica, só se transforma na medida em que eu passo por diversas experiências. E Buscai é um ótimo tema, né? Buscai está no capítulo 33 do livro de Joana, da série psicológica, é o volume 11, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Para Joana, espírito, mente e psique não são três instâncias, senão uma só: espírito, mente e psique. E é dessa instância que parte os pensamentos, que parte a vontade, e é dessa instância que, junto com o pensamento, com a vontade, com a imaginação, nós transformaremos tudo isso a partir da ação, da atitude. Então, psique, espírito e mente é uma única instância. É exatamente dessa instância que sai a nossa vocação, aquele propósito que temos aqui nessa reencarnação, nos preparando para todas as experiências, inclusive da enfermidade, que nos ensina muito.
E o pai não é cobrador, é educador. Quando a gente aprende a lição, aquela enfermidade perde o sentido, né? É por isso que muitos conseguem a cura, quando são gratos à própria enfermidade. Mas o que buscar, né? Capítulo 33 da série psicológica, do volume 11 da série psicológica de Joana, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E ela faz uma análise da passagem de Mateus, buscai e achareis. E olha o que Mateus, no capítulo 7, versículo 7, diz, né? Vejam que estamos 2 capítulos depois do Sermão da Montanha, mas ainda se trata aqui do próprio sermão, né? Das próprias reflexões a partir daquele sermão que está no capítulo 5 de Mateus, evangelista, né? E o Evangelho são os primeiros 4 livros do Novo Testamento. E Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Pedi, buscai e batei. O que é que Mateus está dizendo aqui? Mateus está dizendo que, olha, Jesus disse que tudo é possível para aquele que crê. E você ainda tem, adicionalmente, alguns recursos. Peça, busque e bata, né? Eu costumo entender que o centro espírita é uma ponta dessa promessa aqui, porque o centro espírita, ainda que pelas vias virtuais, e todos eles estão acessíveis, né, pelas vias virtuais, aqueles que não abriram as portas ainda, é exatamente o centro espírita uma ponta dessa promessa. Ele precisa estar aberto para receber a dor quando essa dor bater a sua porta. E Mateus nos traz: buscai, pedi e batei, né? Buscai, pedi, batei, são verbos que dizem: não fique quieto, se movimente, faça por você. Vá você buscar, vá você pedir, vá você bater. Vá você. O processo evolutivo é indelegável, intransferível. Eu não posso evoluir pedindo ao outro que evolua por mim. Eu preciso passar pelas minhas dores. E somente com elas é que vão me suscitar a necessidade de pedir, a necessidade de buscar, a necessidade de bater e encontrar. Agora, que busca é essa? O que é que eu busco? Essa passagem que Joana propõe uma reflexão, ela vem também comentada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25. Buscai e achareis. E ela trata os espíritos superiores, dizem e tratam aqui sobre a ajuda do céu, sobre os pássaros que estão no céu, estão cuidados pelo Pai, e nos sugere que não nos inquietemos em busca de ter os valores da terra. Buscai e acharei o quê? As coisas prontas. Buscai e acharei o quê? As orientações, as sugestões dos caminhos que nós devemos seguir. Buscai e achareis o quê? As sugestões para aquilo que devemos escolher. O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos buscar e o que é que Joana nos orienta e nos esclarece, melhor dizendo, sobre isso. Tem uma questão que eu vou enriquecer um pouquinho com uma passagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que fala sobre ajuda espiritual.
E ajuda é a ponta da promessa. Nós buscamos ajuda, mas que tipo de ajuda é essa? Ajuda espiritual. Rogue invariavelmente a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção. Agora, responda com sinceridade, meu irmão. Como os benfeitores poderão ajudá-lo se usa o palavreado chulo nos diálogos cotidianos? Encontra rapidamente um palavrão em resposta a uma contrariedade. A irritação e o azedume são companheiros inseparáveis. A mentira é sua saída de emergência quando surpreendido em erro. Pensamentos inferiores são um vício permanente. Vê como é difícil? Sem refletir, afirma que está abandonado à própria sorte sem a proteção a que tem direito. Mas não é seu espírito protetor que não desce. É você que não sobe. Além de pedir, você precisa permitir ajuda, ser ajudado. Nós precisamos ajudar o outro a nos ajudar. Olha só, a ajuda não é gratuita, nem pode ser. Nós, no mínimo, temos uma parcela de responsabilidade na ajuda que precisamos e que venhamos a ter do outro. Nós precisamos ajudar o outro sempre a nos ajudar. Não é ajudar para que ele me ajude. Não é uma tônica, um escopo mercenarista. Alguém precisava de um resultado de um exame e simplesmente tratava bem as pessoas. E conseguiu o resultado no mesmo dia. E no final do dia, a filha disse, poxa, que bom. E o cuidador dessa filha disse, tá vendo como é bom a gente tratar bem as pessoas? Olha só. Percebe? Então, assim, não é simplesmente ajudar o outro para que ele me ajude. Não é tratar bem o outro para que ele me trate bem, ou para que ele me ajude, ou para que ele faça aquilo que eu vou buscar nele. A bondade não é moeda de troca, né? Então, os Espíritos estão dizendo aqui, é você quem sobe, é você quem precisa subir, e é você quem precisa se ajudar e ajudar o outro a lhe ajudar. Além de pedir, você precisa se permitir a ajuda. Muitos pedem a ajuda dos bons, mas preferem a companhia dos maus, ou se juntam ou se lembram somente dos bons na hora do aperto, na hora das necessidades mais prementes, na hora que sentimos que o controle fugiu das nossas mãos. E aí eu rogo a um plano superior, né? Um passe de mágica que solucione aquele problema. Em suas orações antes de pedir, recorde a advertência do Cristo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te e o céu te ajudará. O que eu busco? O que eu estou buscando? O que eu espero encontrar? E quando eu bater e essa porta se abrir, o que é que eu espero? O que é que eu espero que me chegue? O que é que eu espero que me receba? Muitos esperam que quando a gente bata a porta de um centro espírita, os nossos obsessores, que eu não concordo com essa palavra só para ficar claro, fiquem por lá. Alguém que diga assim, não, eles vão ficar por aqui. Pode ir. Os seus problemas, eles se resolvem, né? Faça o evangelho no lar, coloque um copo de água para ser fluidificada, faça o evangelho em família. Nós estamos aqui para um processo de individuação, para um processo de evolução espiritual e moral indelegável. Tem uma passagem muito interessante quando Joana diz assim, o homem Jesus sabia-o em razão de haver atingido anteriormente
o mais elevado nível de evolução. O homem Jesus sabia das pessoas, do que esperava ali, e de que aquelas pessoas eram necessitadas de orientação para que seguissem o caminho evolutivo. Por que que ele sabia? Segundo Joana de Ângeles, ele sabia em razão de haver atingido anteriormente. Observe que é muito importante isso aqui. Jesus não foi beneficiado pelo Pai. Jesus não foi delegado pelo Pai a vir nos socorrer naquela época por uma simples preferência dele. E sim porque Jesus estava pronto para fazer aquela missão. E Joana aqui explica, em razão de ter atingido anteriormente o mais elevado nível evolutivo. Ele já veio no nível evolutivo elevado. Por quê? Porque já passou por tudo, ou por muito, melhor dizendo, que se precisava passar para iluminar-se, para evoluir espiritualmente. Chegar naquele ponto. O que foi que Jesus buscou? Jesus buscou ainda, já santificado, já evoluído, e mais adiante ela diz que ele sabia a distância, mesmo evoluído, ele sabia a distância que ele tinha para o Pai, e ele não parou, ele não se entregou, ele veio numa missão de vida e de morte. E observe, já evoluído, já com experiência, já com arcabouço, que permitiu a sua evolução, seu desenvolvimento, já com olhar santificado, compreensivo, amoroso e misericordioso sobre a humanidade, ele ainda sentia a necessidade de ir ao deserto, de se recolher individualmente, solitariamente às montanhas e de fazer as suas preces, elevar suas preces ao Pai. Então, por que isso? Jesus buscava dentro de si as orientações necessárias para superar aquela dor, certamente de angústia, por ver a humanidade no ponto em que ela estava. Buscai para Joana de Ângeles, ela traz a ideia de que nós não devemos parar como Jesus não parou. E olhe que ele sim estava evoluído por ter conquistado essa evolução nos processos anteriores pelos quais ele passou. A evolução dele foi como a nossa. Jesus adoeceu. Jesus desencarnou sucessivas vezes. Jesus passou por processos reencarnatórios sucessivas inúmeras vezes para chegar ao ponto que chegou, e é esse o nosso caminho. E Joana de Ângeles traz aqui a figura do modelo e guia a ser seguido, né? Porque Jesus alcançou o excelente estágio de progresso, de iluminação em que se encontrava, e que aspirava a esse estágio de progresso e iluminação para todos os indivíduos. Ok, ele aspirava, mas ele pedia ao Pai que nos evoluísse passivamente. A evolução não se dá por essas vias, por mais misericordioso que fosse Jesus. Amélia Rodrigues, que passou a escrever as suas obras a convite da veneranda Joana de Ângeles, ela abraçou uma causa, cada espírito escolhe, né, os seus temas, e ela foi escrever sobre os bastidores da vida de Jesus. Os evangelistas, no Evangelho, nos 4 primeiros capítulos do Novo Testamento, eles nos trazem os milagres, as curas de Jesus. Amélia Rodrigues diz que nem todos aqueles que buscaram no Cristo a cura receberam. Somente foi curado aquele para quem a cura era oportuna e meritória. Então veja, né? Que não é simplesmente buscar
nesse caso aqui, nós percebemos que não é simplesmente buscar, porque aqueles que buscaram a cura, muitos deles não tiveram. Jesus não veio aqui curar todo aquele que precisava ser curado ou todo aquele portador de uma enfermidade para mostrar que ele tinha o poder da cura. Não veio aqui para isso. Ele não precisava convencer ninguém pelas vias mágicas ou pelas vias do poder ou pelas vias do milagre. O propósito dele está muito acima disso. Então ele negava a cura mesmo. Ele negava a cura. Por uma razão qualquer, essas negativas não estão no Evangelho. Buscai é um tema que nós precisamos reflexionar. Por quê? Porque o termo buscai já me induz a alguma coisa fora de mim, para que eu me movimente em direção a algo que está fora, a algo externo, né? Então, assim, esse termo buscai nos induz a buscar fora. E, na verdade, esse termo buscar não é fora. Quando a gente vai ao centro espírita, quando a gente vai a uma igreja católica, quando a gente vai a uma sinagoga, quando a gente vai a um templo, nós não vamos buscar um Deus nessas instâncias, nessas instituições. Nós vamos levar o nosso Deus para essas instâncias e para essas instituições. Nós temos todos os recursos necessários. E o próprio Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Então, se tudo é possível para aquele que crê tem todos os recursos para tornar possível os seus desejos, sejam eles quais forem. Agora, não pelas vias mágicas, mas pelas vias do aprendizado. Tudo é possível para aquele que crê, mas crendo que pode absorver, que pode aprender, que pode se modificar em razão daquela experiência. Qual é o sentido da busca? O sentido da busca é que nós temos o que a psicologia profunda traz como impulso vital. A lei do progresso, que está na parte 3 do Livro dos Espíritos, ela requer e recomenda um esforço. Estamos aqui para progredir. Mas vamos deixar esse ter que progredir de lado e entender que o progresso é natural. Que basta que eu viva as situações pelas quais eu preciso passar e viver, não com uma resignação passiva, mas corajosa para enfrentar e não fugir e nem se submeter àquelas situações, sabendo que o próprio Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo diz que nós podemos mudar o curso da nossa história. Mas qual é o sentido dessa busca? É buscar aquilo que esse impulso vital requer. Que é o que a psicologia profunda, a psicologia analítica, a psicologia profunda de Joana de Ângeles nos traz como vocação, vocatio. É essa vocação que nós precisamos buscar. É esse verdadeiro eu. Quando eu iniciei dizendo que eu jamais conseguiria reproduzir aqui a forma com a qual a Rafa conduz esse trabalho, divina e maravilhosa, é porque exercemos a nossa singularidade e não conseguiremos jamais ser cópia do outro. Por quê? Porque temos a nossa vocação. E é para o exercício, a busca dessa vocação, que nós estamos aqui. Uma parte dela é nos tornarmos pessoas melhores. Mas nos tornarmos pessoas melhores
fazendo aquilo que o meu espírito se propõe. E que nós somos tolhidos pela religião, muitas vezes tolhidos pelos pais que não percebem essa vocação nos seus filhos, né? E simplesmente os induzem aos seus desejos, né? Nem a sua vocação, ou a viver a vida que esses pais não viveram, e distanciam os filhos da vocação, construindo angústia, né? E dificultando o processo evolutivo, porque por qualquer coisa que essa vocação impulsione esse espírito a buscar nessa encarnação, ainda que ele tenha mais intempéries nas suas escolhas, é isso que ele precisa fazer. É isso que ele precisa fazer. Então o sentido da busca é buscar aquilo que pulsa, aquilo que está dentro de mim. Mas é buscar também a ajuda. A ajuda não me dizendo o que fazer. A ajuda não fazendo por mim. A ajuda não solucionando por mim. A ajuda não tirando o problema, ou a dificuldade, ou a dor, ou o sofrimento, ou a enfermidade de mim. Um médium ofereceu a Chico Xavier a cura do olho dele. E Chico disse, não, meu filho, de jeito nenhum. Mas eu posso curar o seu olho, Chico, e é rápido. Não, deixa ele aqui. Porque assim, ó, você cura antecipadamente esse problema, virá outro, né? Esse, pelo menos, eu já sei como é, e quando ele ficar bom por si mesmo, eu já terei expiado aquilo pelo qual fui enfermo, né? E não terei que passar de novo. Eu antecipo a cura desse, virá uma outra enfermidade. Então não é a busca da cura, não é a busca do prolongamento da vida, não é isso que nós devemos buscar, mas a nossa essência, e buscar sem pressa, e buscar sem pressa, e buscar sem ansiedade, apenas vivendo, experienciando aquilo pelo que a gente passa. Por que eu não concordo com o tema obsessores? Simples. Porque são espíritos como nós somos espíritos. Eles no grau evolutivo em que eles se encontram e eu no meu grau evolutivo em que me encontram. Ele é meu irmão e nos encontraremos na santificação e nos encontraremos santificados. Nós somos criaturas do mesmo Criador. E quando a gente adota, incorpora essa ideia de obsessor, é uma nomenclatura, é um estigma separatista. Nós e eles. Não tem nós e eles, né? Só tem nós. Eu tenho parte dele, ele tem parte de mim. Observe que a codificação ela foi escrita e trazida como primeira obra, por isso básica, em 1857. Hoje nós já temos a física quântica. Robson, física quântica é ciência, espiritismo, doutrina espírita. Ciência espírita, diz Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo. E o espiritismo veio, e somente veio, quando a ciência se encontrava capaz de explicar. E o que é a quântica? Pegaram as promessas de Jesus e levaram para o laboratório. Sabe o que deu? Confirmaram. No laboratório, sabe-se a fisiologia cerebral daquele que crê. No laboratório, sabe-se a fisiologia cerebral daquele que ora. No laboratório, sabe-se a fisiologia cerebral daquele que acredita na própria cura, nos próprios recursos. Então, assim, por isso que eu não concordo com obsessores. Porque muitas vezes a gente adota esse termo como uma fuga de si mesmo, das minhas próprias responsabilidades. Alguém que chega para um atendimento fraterno deseja ouvir, o que ele traz aqui? Não, a minha mulher me mandou vir aqui para deixar os irmãozinhos que eu estou muito nervoso, eu estou estúpido. E simplesmente ela diz que se eu não resolver isso, que ela vai separar. Então eu vim aqui
para um socorro espiritual, para deixar esses irmãozinhos aqui, porque esse estúpido, grosseiro, rude, bruto, não sou eu. Ah, não, são os obsessores, não é assim que a gente faz? Então, assim, não são eles não, eu sinto muito dizer, porque esse bruto, grosseiro, estúpido é o Senhor mesmo. Porque os obsessores, entre aspas, aqueles espíritos equivocados que ainda estão apegados ao poder, ao orgulho, né? Eles não têm a capacidade de colocar em nenhum de nós aquilo que nós não temos. Então ele pode estimular a brutalidade, a estupidez, a ignorância, mas colocar em mim o que não é meu, impossível isso. Isso não acontece. Então, ótimo, quer chamar de obsessor, não tem problema. Mas olhe para ele com respeito e olhe para ele como aquele que também busca a santificação, busca o burilamento, né? Por isso que eu não concordo, porque são irmãos, criaturas do mesmo Criador, estamos movidos em direção da mesma luz e todos, inclusive eles, nos santificaremos um dia. Temos como saber que a nossa busca focada na evolução está no caminho certo? Olha só, qual é o caminho certo? É o caminho moral, não é? Qual é o caminho certo? O que é o certo? O que é o normal? Né? O normal é aquilo que um grupo de poder estabelece como algo aceitável pela maioria. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma natureza humana que pulsa. Esse impulso vital, ele traz também os nossos conteúdos sombrios. Para ficar claro, tem a passagem de Jesus quando ele disse: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus atirou a primeira pedra? E olha o que Joana diz, né? Jesus atingiu anteriormente o mais elevado nível, né? O processo evolutivo não tem caminho certo, não tem caminho errado, mas tem caminhos que produzem o resultado que eu desejo ou produzem o resultado que eu não desejo. Qual é o meu desejo? É o desejo da carne ou é o desejo do espírito? Se o meu desejo ainda é da carne, eu vou conseguir tudo que eu quero. Muitas vezes eu vou entender que estou tendo bons resultados, porque eu quero aquilo que me dá prazer imediatamente no curto prazo. Ele está certo ou ele está errado? Ele não está certo, ele não está errado. Ele está no caminho dele. Santo Agostinho, que fez Santa Mônica chorar horrores, foi adúltero, teve um filho bastardo. Santo Agostinho estava certo ou estava errado? Santo Agostinho não estava certo nem estava errado. Santo Agostinho estava no processo dele. Santo Agostinho compareceu às obras da codificação. Santo Agostinho tem uma obra filosófica fantástica. Confissões. As confissões dele é um livro grosso assim, ó, onde ele se confessa para todos nós e mostra os seus equívocos, né? Mostra a sua vida. Agora, Santo Agostinho só pôde comparecer às obras básicas como assessor se tivesse passado pelo que ele passou, se tivesse sido quem ele foi. Se a vida dele não tivesse sido aquela, talvez em 1857 ele ainda não estivesse evoluído o suficiente, não na totalidade, para comparecer a título de ajuda nas obras da codificação. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas certo ou errado, o caminho certo, olha, não vamos ficar com isso na cabeça e procurando o certo e sair do errado, porque senão a gente vai muito pelo certo do outro, pelo errado do outro. E aquele certo do outro e o errado do outro não serve para mim, porque eu não estou no mesmo grau evolutivo do outro. O meu conteúdo, a minha vocation, né, não é a mesma. A história do meu espírito, desde a sua criação, não é a mesma que a do meu vizinho. Então, certo e errado,
A pergunta é, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal? Nós precisamos deslocar o olhar de fora para dentro de nós mesmos. Então, eu preciso saber se eu estou no caminho certo. Como é que você está? Está desenvolvendo culpa, né? Tem uma sucessão de arrependimentos, tem uma sucessão de mágoas. Como é que emocionalmente você se sente? Questão 919, trazida pelo próprio Santo Agostinho. Quando a gente vai dormir, que a gente faz toda aquela reflexão no checklist maravilhoso que ele propõe, qual é a resposta que a gente encontra? Isso é o que nos basta. Ele diz assim, ó, se alguém disser que você fez o mal a ele, não se importe não. Isso não importa, ele pode até dizer que você foi maldoso com ele. Agora você tem que olhar e se perguntar, eu fui maldoso com o outro? Essa é a resposta que importa. Então não é certo nem errado. Eu ajo, as minhas atitudes são coerentes e compatíveis com o meu grau evolutivo. A diferença é que nós espíritas olhamos, como diz a irmã Joana de Ângeles, corajosamente para as nossas sombras. Conversava com algumas pessoas que diziam, esse ano eu vou dar mais cesta básica do que dei o ano passado. Eu vou fazer mais isso do que fiz o ano passado. Aí eu gosto de provocar nessa mesa, antes de uma palestra no grande centro, eu pergunto, ok, vai fazer mais esse ano e vai fazer menos o quê? Quais são as maldades que fizemos no ano passado e que faremos menos esse ano? Né? É para essas maldades que ainda somos capazes de fazer que nós precisamos olhar mais do que para a nossa bondade. E não é aquilo que nós já somos bons, e o elogio é para os tolos, por isso, aquilo que nós já somos bons, a gente tem que deixar de lado e olhar para aquilo que é ruim em mim. Aí sim, né? É que eu vou saber se eu estou no caminho evolutivo, ou se eu estou parado, ou se eu estou evoluindo, né? Via merecimento, as provações que vivemos podem ser encarnadas antes do planejado ou programado. Via merecimento, as provações que vivemos podem ser encerradas antes do planejado ou do programado. Não tem essa de merecimento, não, né? Tem aprendizagem, né? Assim, tem expiações e provas, é um termo que é muito comum para o espírita, mas tem uma irreparação que a gente passa muitas vezes batido nisso. Eu faço uma maldade, aquele que sofre com o que eu fiz, eu peço a ele perdão, ele me perdoa, eu não estou isento de passar por um aprendizado. Mesmo que perdoado pelo outro, mesmo que com a humildade desenvolvida a ponto de pedir perdão, de reconhecer o meu erro, a minha atitude inadequada, vamos dizer assim, e pedir perdão, eu vou precisar sofrer a mesma dor que eu fiz o outro sofrer. Então, enquanto eu não sofrer, porque somente a dor burila, somente a dor transforma. É por isso que a gente não deve buscar a cura. É por isso que a gente não deve buscar a ausência de sofrimento. Né? A gente precisa aprender com as coisas pelas quais a gente passa. Né? Então, o merecimento que eu disse quando Jesus curava aquele para quem era oportuno e meritória a cura, observe uma coisa, só seria oportuna e meritória a cura para aquele que aprendeu com aquela enfermidade, com aquele que burilou o egoísmo, com aquele que se tornou humilde, com aquele que se resignou ativamente, porque foi se arrastando até Jesus, não ficou parado, não esperou, né? Pela obra e graça do Divino Espírito Santo. Como diz o poeta, aquele que fica no apartamento sentado com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar, não tem evolução nisso, como diz Raul Seixas. Né? E não é esse o propósito, nós temos que estar em movimento.
em movimento do burilamento de nós mesmos, em movimento em direção a nós, ao nosso interior. Porque é dentro de nós que nós vamos enxergar aquilo que eu preciso trabalhar. E tem uma coisa muito interessante, o recurso dos sonhos. Os recursos dos sonhos. Os sonhos são materiais do inconsciente e os sonhos são tratados não somente por Freud e por Jung, né, que descobriram essa vertente, mas por Joana de Ângeles. Os sonhos são conteúdos inconscientes que, através dos símbolos oníricos, né, eles dizem muita coisa sobre aquilo que em mim precisa ser transformado. E ela mesma diz, se o próprio sujeito analisar seus próprios sonhos, ele acelera o processo evolutivo. Por quê? Porque ele resolve, ele traz à luz da consciência aquelas questões do inconsciente que estão sendo trazidas pelos sonhos, pelas imagens, pelas vias oníricas, né? Então é muito complicado essa questão de certo e de errado, né? O que a gente precisa olhar é o resultado que eu estou obtendo, né? As encarnações de Jesus para a sua evolução foram todas aqui na Terra? Quem sabe? Há muitas moradas na casa de meu pai. 5 categorias, né, de mundos. 5 categorias planetárias. Cada uma dessas categorias, vamos pegar a segunda que é a nossa, expiação e provas, em breve regeneração, existem centenas de bilhões de mundos de expiação e provas nessa mesma categoria. O que a ciência trazia como universo não é mais universo há muito e muito tempo. Já se fala em multiverso. Então, assim, ele certamente foi criado pelo Pai, da poeira cósmica, né? Foi criado como espírito, encarnou pela primeira vez, passou pelo primitivo, entrou na expiação e provas, foi para a regeneração. E ele mesmo, e Joana de Ângeles diz aqui, ó, que ele reconhece que tem uma distância muito grande entre ele e o Pai. Então eu não sei nem se ele tem aí muitos caminhos pela frente. Robson é tão direto que já responde até nossos pensamentos. Conexão, né? A gente forma um campo quântico mesmo pelas vias virtuais, né? E tudo isso tem uma explicação, nós estamos conectados. Não existe mais nada no mundo, nem ninguém, a não ser esse momento aqui, né? Mas que bom que a gente traga alguma coisa. O Fábio está dizendo que já está terminando, são 19h49. É isso, Fábio, se tiver alguma questão importante. O amor transforma, o amor é resultado, né? O amor é resultado da experiência. Nós temos a essência divina, mas ainda estamos na fase instintiva, é esse mesmo termo. O amor está na ordem do sentimento e é o processo de individuação, de burilamento, de evolução espiritual e moral que nos leva do instinto ao sentimento. Essa é a essência do processo, né? E o amor está lá. O amor que nós sentimos aqui, pejorado, né? Muitas vezes, não é o amor ágape pleno ainda. Muito embora amemos, muito embora esse amor se expresse no cuidado com o outro, na proteção do outro, na abdicação, na doação, na caridade, na renúncia, né? Mas o amor, na sua essência, é resultado, está um pouco mais à frente. E chegaremos lá, e estamos chegando a cada pouquinho, na medida em que passo pelas experiências. No momento, na medida em que o meu olhar se burila, em que eu já vejo o outro, não como diferente, mas como um igual, companheiro da mesma viagem, num grau evolutivo diferente, passando por uma expiação singular, né?
e eu não o vejo como diferente, eu vejo como um irmão, eu já estou mais próximo desse amor ágape, desse amor sublime, né? Podemos incentivar uma pessoa para que ela perceba que precisa iniciar sua busca? Ô Fábio, anota essa pergunta aí, porque assim, ó, é muito interessante, muito interessante. Cada um no seu tempo, a gente não consegue mostrar nada a ninguém. Porque a nossa conversa com o outro é sempre uma conversa egóica. E quando eu digo que o outro precisa iniciar sua busca, automaticamente ele não admite, ele se fecha, se veste numa coraça do ego e não assimila, não admite. Não adianta a gente dizer que o outro precisa de, ou que o outro tem que, de jeito nenhum. Se a gente quiser tornar o outro melhor, se a gente quiser, muitas vezes, ajudá-lo na sua jornada do herói, pesquisem sobre isso, eu posso até entrar no mundo dele, mas dizer a ele que saia do mundo dele e venha para o meu, impossível, nem filho, nem adianta, né? Agora, eu preciso descer, entrar no mundo dele e ajudá-lo, carinhosamente, respeitosamente, amorosamente, no tempo dele, a ir para o mundo, né? Que muitas vezes a gente percebe que ele precisa ir. E mesmo assim, só se ele quiser. É no tempo dele. Cada um tem o seu tempo. A natureza não dá saltos. E eu costumo dizer nas palestras que o único sujeito que consegue mudar o outro é o cirurgião plástico, né? Mesmo assim, ele está armado e o outro anestesiado, não sabe nem o que estão fazendo com ele, né? É a única mudança que é possível alguém fazer no outro nessa situação, nessa circunstância. Mas nós não conseguimos mudar o outro, nem sequer mostrar que o outro precisa alguma coisa mudar, né? Ele está na verdade dele, né? Ele está no momento dele, ele está no caminho dele. 19:53, isso mesmo. Conversei isso hoje com a minha tia, tentou anos me levar para o evangelho e eu nunca ia. No meu tempo, né? O Fábio fez a grande caridade, o grande gesto e trouxe. Pois é, né? Cada um no seu tempo. Não adianta esperar, produzir expectativas sobre o outro, se não respeitar o outro do jeito que ele é e no seu tempo, né? Isso serve realmente para os dois planos, né? Então, é isso aí. Eu não sei se eu ajudei, eu não sei se eu expliquei. Mas assim, não tem aqui nenhuma verdade, tem somente um resultado de um estudo, resultado de uma pesquisa, resultado da paixão de observar o ser humano, a natureza humana, né? Silenciosamente, perceber o que é da natureza, o que é natural, ao invés de certo e errado, né? Nós ainda temos muitas coisas que são naturais, mas que nós precisamos trabalhar, né? E esse buscai é simplesmente buscai a si mesmo, buscai desenvolver a própria consciência, buscai desenvolver o autocuidado, buscai desenvolver o auto-perdão, a autocompreensão, a autoindulgência, buscai dentro de si o Deus que habita em nós, né? É esse buscai que Jesus traz. Não tem nada fora da gente. Tudo que precisamos está dentro de nós. Nós temos aqui a responsabilidade de nos tornarmos pessoas melhores. E o Pai, Ele jamais nos daria uma responsabilidade sem nos dar o correspondente poder. Então, se Ele nos confiou a responsabilidade de nos tornarmos melhores, Ele nos deu o poder, que é o conjunto de recursos que nós temos e que a ciência não consegue imitar nos laboratórios, que nos tornam capazes de evoluir, de superar absolutamente tudo, de escolher as possibilidades e de, quando elas não existirem, construirmos essas possibilidades, né? Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um. É um tema muito rico, né? Pode usar o tempo da melhor maneira. Obrigado, Fábio. Não sei se conduziria vocês, né, ao que eu chamo de imaginação ativa,
Imaginação ativa é colocar as imagens em movimento. Tudo passa, a gente consegue absolutamente tudo pela sintonia do pensamento, da vontade, da imaginação e da ação. Olha os 4 elementos para a gente construir tudo que a gente quiser na vida, inclusive a cura. Né? Pensamento, vontade, imaginação e atitude, ação. Imagine-se curado, está com uma enfermidade, imagine-se essas células sendo renovadas, imagine um monte de anjos entrando na corrente sanguínea, tirando as células que estão enfermas e levando células novas. Pratica essa imaginação, coloca Jesus em movimento em direção a si mesmo, né? Constrói esse hábito de fechar os olhos, voltar para si e imaginar do jeito que a gente quer ter, imaginar conseguindo perdoar, imaginar-nos humildes, imaginar-nos sem orgulho, imaginar-nos sem deter a propriedade de ninguém, imaginar-nos já respeitando o outro, imaginar-nos sorrindo, né? Imaginemos. Nós com a gente mesmo, no silêncio, né? Dos nossos espaços mais recônditos, mais reservados, em que a gente possa sair desse cotidiano e nos encontrarmos com Deus que está dentro de nós, né? Eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um e que Jesus se incumba de regar para que essa semente venha dar bons frutos. Pedimos a nosso Senhor Jesus Cristo que nos proteja, que derrame a sua luz diante de nós para que saibamos com clareza, Senhor Jesus, os caminhos verdadeiros que nos levam a Ti, e não somos dignos sequer de falar no Teu nome, mas estamos aqui imperfeitos, movidos pela promessa que fizeste um dia de não perder uma ovelha do vosso rebanho. Ainda não somos dignos, Senhor, de estar no vosso rebanho, mas dá-nos a Tua mão, soergue-nos da lama em que nos encontramos e estaremos um dia junto a vós. E assim seja. Fiquem com Deus. Boa noite a todos, muita paz, muita luz, muitas bênçãos, muita proteção e muita reflexão, muito autoencontro, né? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um aqui, de todos os seus amados, tá? Bye, bye.